Irmãos, vamos lá então, vamos agradecer a Deus nessa manhã por essa oportunidade, vamos orar a Deus em gratidão a Ele por tudo. Feche seus olhos, oremos juntos. Pai, nós somos gratos a Ti, ó Deus, por essa oportunidade, pelo privilégio, ó Deus, que temos de desfrutar, ó Deus, dessa plataforma que o Senhor mesmo providenciou para que a sua igreja pudesse continuar com as suas atividades. Nós somos gratos, ó Deus, pelo cuidado que o Senhor tem tido com cada um de nós. Obrigado pela vida dos irmãos que já estão aqui, ó Deus. Obrigado também pela vida daqueles que logo mais entrarão, para que juntos nós possamos, ó Deus, estar atento à Tua palavra e entendê-la, ó Deus. Nós sabemos que a capacitação provém do Senhor, ó Deus. Nos abençoe nessa manhã, Senhor. Nos abençoe nesse início de semana. Faça com que tudo aquilo que será dito aqui nessa manhã entre de fato nos nossos corações e transforme, ó Deus, as nossas vidas. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, então vamos lá. Nós estamos em Filipenses capítulo 4. Nós falaremos nessa manhã a respeito dos versos 10 ao 13, mas eu queria, antes de nós introduzirmos o assunto dessa manhã, o tema dessa manhã, eu queria falar de que junto, eu e o Evandrão, nós temos caminhado por duas cartas do apóstolo Paulo. De um lado, o Evandro, falado a respeito de Romanos, aquilo que os estudiosos dizem ser o Evangelho segundo Paulo. E agora, nesse domingo, nós falaremos sobre Filipenses, aquilo que nós temos falado desde o início, o tema da carta aos Filipenses é a alegria, e nós vamos perceber agora no capítulo 4, que é o capítulo que encerra essa carta, de verdade, aquilo que Paulo tinha com aquela igreja. Ele amava, nós vimos a respeito disso há 2 semanas atrás, ele amava aquele povo, ele amava aquela igreja, ele reconhecia o seu cuidado, e hoje nós vamos ver a gratidão que Paulo tem com a vida de cada irmão, de cada membro daquela igreja lá. Então, abra sua Bíblia lá em Filipenses 4, versículo 10 e 13, se você já não fez, e nós vamos fazer a leitura dela. A palavra de Deus nos diz em Filipenses 4, versos 10 ao 13, assim: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, nós clamamos agora, ó Deus. Pedimos a Ti que o Senhor nos ajude na compreensão, ó Pai. Fale aos nossos corações. Não deixe, ó Deus, que mesmo dentro de casa nós não nos dispersemos, ó Pai. Nos dê o entendimento, nos dê a compreensão, nos dê a calma, ó Pai, para que a Tua palavra entre na nossa mente, entre em nossa vida e gere aquilo que o Senhor deseja para nós, ó Deus. Eu agradeço a Ti mais uma vez no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos observar agora no versículo 10, especialmente, nós vamos observar a alegria do apóstolo e a provisão do nosso Senhor. Quando Paulo diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Paulo está nos dizendo justamente isso. Que ele se alegra no Senhor e que ele entende perfeitamente que é o próprio Senhor que provê não somente a sua vida, mas também a obra para a qual ele foi chamado. E aí nós vamos observar durante as Escrituras que nós temos informações suficientes para chegarmos à conclusão de que poucas igrejas contribuíram financeiramente com o apóstolo Paulo. Uma hora que vocês tiverem tempo, eu acho que seria muito válido, dar uma lida em 2 Coríntios capítulo 11, versos 8 e 9, em Atos 18, do 1 ao 3, e nós vamos ver justamente isso.
poucas igrejas contribuíam com o ministério de Paulo. O fato disso é de que, em alguns momentos, ele precisava trabalhar, ele tinha, né, a dupla jornada. Ele trabalhava para não ser pesado para ninguém. Só que dentro dessas igrejas que contribuíam com o apóstolo Paulo, a igreja de Filipos, em especial, ocupava um lugar de destaque, porque ela era uma igreja que havia aprendido a beleza que há em ser generoso, a beleza da generosidade. E não é por ser uma igreja rica, não, mas é porque ela tinha entendido que Deus é aquele que provê os recursos aos homens, não para que eles se tornem egoístas, avarentos ou mesquinhos, mas sim generosos, solidários e dispostos a cooperar na obra de Deus, com a obra de Deus no mundo. E há pouco, na carta aos Filipenses, há 2 domingos atrás, nós observamos que Paulo ele acabou de transmitir algumas orientações, e essas orientações para um viver digno do Senhor. Por exemplo, a orientação que ele nos dá no versículo 4 do capítulo 4, que ele diz: alegrem-se no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Paulo expressa sua gratidão agora nos versículos 10 à igreja de Filipos, mostrando que a orientação dada anteriormente, desse versículo 4, né, alegrem-se no Senhor, novamente direi, alegrem-se, não só vale para ele, como ela é exercitada por ele. Ele diz que ele se alegra no Senhor. Paulo reconhece que o Senhor, em sua sabedoria e controle sobre todas as coisas, decidiu naquele determinado momento providenciar recursos que sustentaria a obra realizada por ele. Sua imensa alegria não estava no que havia acabado de receber, os donativos, né, e até mesmo a companhia de Epafrodito, mas em experimentar que Deus provê no tempo certo e na exata medida todas as coisas. O termo desse versículo, né, renovaram, no original ele faz menção ao que acontece com a natureza. Paulo está fazendo essa relação entre o homem e a natureza. Por quê? Porque a gente sabe que as plantas no outono, por exemplo, elas perdem as folhas, mas que na primavera e verão elas voltam a florescer. E é importante nós conhecermos um pouco do contexto dessa passagem. Paulo havia feito uma missão a Filipos, então aquela cidade receberia ali a obra do Senhor, e passaram-se 10 anos, então, da última visita de Paulo até ele escrever essa carta. Em Atos 17, a gente vê esse relato. Mas nós não temos condição de saber, por exemplo, qual a dificuldade que a igreja de Filipos enfrentou para que nesse período, né, nesse período ao qual Paulo escreve agora, ele apontasse de que eles não tiveram oportunidade de continuar contribuindo. Mas a realidade é que o versículo mesmo nos mostra é que ao saberem das cadeias de Paulo, de que Paulo estava preso em Roma, os filipenses imediatamente prepararam não só os recursos financeiros, né? Não só o dinheiro, os donativos, mas também a ajuda humana para o apóstolo. Eles enviaram Epafrodito, capítulo 1 nos mostra isso. Ou seja, a igreja de Filipos, ela fazia o melhor para o ministério de Paulo, para a vida do apóstolo. Paulo está muito grato. Paulo está reconhecendo nesse versículo 10 justamente isso. E eu queria trazer uma aplicação para a gente dentro desse versículo 10 aqui. E a aplicação, ela passa por o que Paulo acabou de nos ensinar, por o que Paulo acabou de dizer para a igreja de Filipos. É o Senhor que provê e sustenta tanto a sua obra quanto a nossa vida. Hudson Taylor, eu queria citar essa fala de Hudson Taylor. Hudson Taylor foi um missionário inglês que viveu na China, 51 anos, pregando o evangelho naquela região. E ele disse assim: quando a obra de Deus é realizada à maneira de Deus e para a glória de Deus, nunca faltará a provisão de Deus. Eu creio que, olhando para a vida de Paulo, para esse versículo 10 em especial, é essa a ideia do apóstolo Paulo.
Observe que a igreja de Filipos, ela ofereceu o que tinha de melhor para o sustento dele. A vida, se dedicando ao evangelho e destacando ali do meio, né, um mensageiro, um homem de Deus chamado Epafrodito, oferecendo a vida daquele homem também para que fosse uma companhia para o apóstolo Paulo, mas também as questões financeiras, sustento. E agora a reflexão passa por isso, é triste. E de fato a gente precisa nos entristecermos mesmo, em saber que Deus ele permite nos participar da sua obra com as nossas vidas e finanças, e por causa do meu pecado, por causa da minha irresponsabilidade, o meu descompromisso, e muitas vezes a minha avareza eu não faço. E quando faço, ofereço para a obra dele o que sobra. E mais, com pesar, e ainda utilizo o texto das Escrituras a fim de que eu seja protegido. E eu digo, né? Contribuo com aquilo que propus em meu coração. Deus conhece o meu coração. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, nós não conseguimos sustentar isso. Porque como que eu vou sustentar essa posição se a palavra do mesmo Deus diz que o meu coração é enganoso? Jeremias, capítulo 17, versículo 9, diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Como que eu vou sustentar essa posição se o meu coração é uma fábrica de ídolos? A realidade, irmãos, é que os recursos que o Senhor disponibiliza para a sua obra já estão nas mãos dos crentes espalhados pelo mundo. E quando o crente endurece o coração e peca contra o Senhor nessa área, ele não afeta sua obra, mas afeta sua relação pessoal com ele, mostrando que existe ainda um outro Deus dominando sua vida. E esse Deus é o dinheiro. E aí eu queria refletir também, pensando um pouco agora na nossa igreja, na nossa comunidade. Apesar de poucos anos de existência, nós já temos observado e experimentado o cuidado de Deus. Um exemplo disso, e aí você vai ter o acesso, né, ao Gideão, por exemplo, é observar os relatórios que ele apresenta todo mês lá para a gente. Diversas vezes nós recebemos recursos, ofertas de irmãos que nem estão mais hoje com a gente. Mas isso acontece porque essas pessoas são boas? Não, não é isso. Isso acontece porque o Senhor é bom. Porque Ele supre a sua obra. E Ele usa a vida de pecadores para isso. Ele usa a nossa vida para isso. Lembra, os recursos que Ele providenciou para a sua obra já estão nas nossas mãos. Se o Senhor é o provedor da sua obra, e ao nos salvar, nos tornou participante dela, por que que, então, eu realizo ela de qualquer jeito? E aqui vale a gente pensar. Se a nossa igreja é uma igreja que se preocupa e se dedica à pregação do Evangelho de Jesus Cristo, lutando em um cenário onde inúmeras igrejas não querem mais saber do Evangelho, por que que contribuir com ela não é prioridade para mim? Talvez seja porque eu ainda acredito que o meu reino é mais importante. As minhas coisas são mais importantes. Em momentos como esse, quando nós precisamos dar um stop na nossa vida, né, passando por essa pandemia aí, o Covid-19, nós chegamos à conclusão de que, de verdade, o nosso reino, nossas coisas, nossas posses, não são nada, irmãos. E nós talvez temos começado a entender
a alegria do apóstolo. O porquê que a alegria do apóstolo Paulo estava no Senhor. Os nossos recursos, o nosso dinheiro não é capaz de resolver os nossos problemas. Principalmente nesse momento, ele não resolve. Somente o Senhor é capaz de resolver. Nem que nós dessemos tudo que nós temos para cura desse Covid-19, não vai ser resolvido. É somente o Senhor que resolve. Por isso que Paulo se alegra em entender e reconhece que Deus utiliza a vida de homens. Mas é Ele quem faz. E agora a gente vai observar, dos versos 11 ao 13, algo muito importante que Paulo vai nos mostrar aqui. E o versículo 11, eu vou ler o versículo 11 e 13, para que a gente volte para a nossa compreensão aqui. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No versículo 11 e o início do versículo 12, a parte A, né, do versículo 12, Paulo ele não está se justificando ou se fazendo de coitado. Ao contrário, ele está esclarecendo que a sua satisfação não está no ter ou no não ter. Por isso que ele afirma que aprendeu a adaptar-se a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Paulo está em contínuo aprendizado. E ele aprendeu mais do que isso. Ele aprendeu a mais do que se adaptar a toda circunstância. Ele aprendeu o segredo de viver contente. John MacArthur, um pastor aí, americano, ele define a palavra contente como aquele que não quer mais nada, aquele que tem a consciência de que não precisa de mais nada, portanto, está completamente satisfeito. Como um bom discípulo que aprende com o mestre, Paulo aprendeu que no mundo ele haveria de passar por tribulação, que a vida é, sem dúvida, feita de momentos bons e momentos ruins, e que somente estando no Senhor Jesus Cristo, ele poderia suportar todas essas coisas, porque ele tem Cristo, ele tem tudo. Como que tem sido para vocês, ou como que é para vocês relacionar esse conceito de contente, né, que nós vimos aqui, estar completamente satisfeito, com a realidade da sua vida, com a realidade das nossas vidas? Talvez a gente encontre dificuldade para responder. E talvez nós precisamos de ajuda daquelas pessoas que estão à nossa volta. Elas vão responder melhor a essa pergunta. Por quê? Porque pode ser que elas estejam vendo em nossas vidas, ou melhor, elas tenham o conceito a respeito de nós de ser aquelas pessoas que reclamam, aquela pessoa que é mal agradecida. E isso, se elas têm esse conceito para elas, provavelmente é porque externamente nós temos demonstrado isso. E nós já aprendemos num outro momento que aquilo que nós expomos é aquilo, né, com as nossas vidas, com as nossas práticas, com a maneira que a gente age em meio à sociedade, nada mais é do que o reflexo dos nossos corações. Talvez o motivo, talvez não, mas é quase certo de que os motivos de nós sermos reclamões e mal agradecidos refere-se àquilo que nós somos de fato, descontentes. Nesse trecho, a Bíblia nos ensina, através da vida de Paulo, que eu só sou forte quando eu recebo força
daquele que detém toda a força. Em outras palavras, o segredo para viver é desfrutar de uma confiança inabalável em Cristo. É isso que o versículo 13 nos ensina quando ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Gente, como que nós temos visto a dificuldade de interpretação desse versículo, de entendimento desse versículo, de aplicação desse versículo. Nós temos visto diversas pessoas utilizarem esse versículo ou fora do seu contexto, que automaticamente já vai dar a ele uma aplicação totalmente contrária à palavra de Deus. Por isso que ele precisa ser interpretado dentro do seu contexto. E aí a gente precisa relembrar tudo aquilo que a gente já aprendeu de Paulo aqui, tanto através da carta aos Romanos, que o Evandrão tem trazido para a gente a reflexão, como aquilo que nós já aprendemos, do que Paulo havia passado até aqui no seu ministério. E não é novidade para nós lembrarmos dos sofrimentos do apóstolo Paulo. E muito menos para os filipenses. Os filipenses acompanharam o ministério do apóstolo. Mas é importante a gente destacar que, da mesma forma que a alegria de Paulo não estava no Senhor, ou melhor, que a mesma forma que a alegria de Paulo estava no Senhor nos versículos 10, que nós vimos lá, o seu contentamento e a sua confiança também estava no Senhor. Por quê? Porque era ele que o fortalecia. Nós observamos assim que nós não nascemos e nem adquirimos essas virtudes nas prateleiras, por exemplo, da Havan. Nós não conseguimos comprar essas virtudes nas lojas ou nos balcões de farmácia. A alegria do versículo 10, o contentamento e a confiança no Senhor são virtudes espirituais que a gente recebe da parte do próprio Deus quando fomos regenerados, justificados e santificados por Ele. Assim, todos os que rejeitam a Cristo não podem e não conseguem desfrutar dessas virtudes. A alegria, contentamento e a confiança verdadeira acompanham a vida dos salvos por Cristo Jesus. E à medida em que a gente observou aqui na vida de Paulo, ele fala que ele aprendeu a adaptar-se a toda e qualquer circunstância e aprendeu mais, o segredo do viver contente. Eu faço uma pergunta para a gente refletir nessa manhã. O que nós temos aprendido na caminhada com Cristo? Será que, da mesma forma que Paulo diz aqui, que ele aprendeu a adaptar-se a toda e qualquer circunstância, e o segredo de viver contente, que é confiando no Senhor, será que até aqui nós já aprendemos? E aprendemos isso? E se nós não conseguimos lembrar, irmãos, de nada que nós temos aprendido de Deus durante esse período nosso na caminhada, pode ser que nós nunca iniciamos essa caminhada com o Senhor. Pode ser que nós ainda continuamos separados do Senhor. E eu queria pensar com os irmãos sobre isso. O Senhor que nos faz verdadeiramente alegres, obra como nossas necessidades, que é o que nós vimos lá no primeiro ponto. Ele proveu
muito mais do que essas coisas. Ele proveu o perdão dos pecados. E de que forma que ele fez isso? Se entregando, ou melhor, entregando a sua própria vida para ser pregada na cruz. É confiando nessa verdade que Paulo pôde dizer que se alegra no Senhor pela provisão. Mas a realidade é que a história não acaba por aí. Por quê? Porque o mesmo Senhor, fonte de alegria e provisão, também nos faz desfrutar do contentamento e satisfação. Por quê? Porque antes de tudo, ele satisfez a vontade do Pai. O nosso Senhor satisfez a vontade do Pai. A ira de Deus que caía sobre nós, caiu sobre ele naquela cruz. O Pai se satisfez com o sacrifício do Filho, pois ao terceiro dia ele voltou a viver, o nosso Senhor vive e está à destra de Deus. A alegria de Paulo passa pela cruz, irmãos. Qual que é a nossa é na satisfação do nosso emprego? É na satisfação de comprar uma casa nova? É na satisfação de viajar para um lugar desconhecido que até então a gente não conhecia? Se a nossa alegria passa por isso, ela é momentânea, ela é passageira e ela é mentirosa. É a alegria no Senhor que é a verdadeira alegria. É alegria em saber que Ele não somente proveu para nós a alegria, como também os recursos, todas as coisas, mas que Ele proveu o perdão dos nossos pecados. Problema que recurso financeiro, posição social não resolveria. E, na maioria das vezes, é atrás dessas coisas que nós estamos correndo. Glória a Deus pela vida da igreja de Filipos, que trazia, né, que o reconhecimento de Paulo passa por ali, porque eles entendiam que a alegria está no Senhor, e por ele ter me inserido dentro da sua obra, ter me feito participar da sua obra, eu vou contribuir com a sua obra. De que forma? Da melhor forma que eu puder. Aqueles irmãos de Filipos, há milhares de anos atrás, entenderam justamente isso, de que prover as necessidades da obra do Senhor é responsabilidade deles. Mas eles faziam isso porque antes disso, eles tinham um coração grato, eles reconheciam o que Cristo proveu na vida deles. Era em gratidão aquilo que eles contribuíam com a vida do apóstolo Paulo. É em gratidão à obra de Deus que Paulo servia o Senhor. E eu vou concluir, irmãos. Olha só que mensagem rápida. Eu vou concluir com os irmãos. E a pergunta, ela não é nada fácil de responder. Porque ela confronta a gente. A pergunta é, irmãos, nós confiamos nessa obra? Nós confiamos na obra de Cristo na cruz do Calvário? E a Bíblia nos mostra que essa obra, ela foi suficiente para aplacar a ira de Deus. E é confiando no autor dessa obra que agora nós podemos então prosseguir alegres e satisfeitos
em toda e qualquer circunstância. Que isso seja uma verdade na minha vida, irmãos. Que seja verdade na vida dos irmãos. Que a gente possa, de verdade, exercitar a nossa fé, servindo ao nosso Deus. Porque a sua obra foi aceita por Deus. E hoje não há mais condenação para nós, se confiarmos no nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, abençoe esse início de semana, que seja uma semana que nós sabemos que não tem sido nada fácil, mas a gente tem entendido que Deus tem cuidado de todos nós. Amém? Feche seus olhos, a gente vai orar. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, ó Deus, por essa manhã. Te agradecemos pelo cuidado, te agradecemos pela vida dos irmãos que nos acompanharam através da internet, ó Deus. Pedimos que a tua palavra, ó Deus, entre em nossos corações, que tudo aquilo que nós ouvimos aqui seja, ó Deus, real em nossa vida, que durante todo esse período onde o Senhor nos dá a oportunidade de servir, a gente faça com alegria ao Senhor, expressando a nossa gratidão pela tão grande obra que o Senhor realizou na cruz do Calvário, em favor de nós, os pecadores.